Gente, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um mini curso Aprovação de Projeto em Prefeitura, ministrado pelos discentes de Engenharia Civil do Infracampus Porto Velho Calama, Flávia, Jeane, Newton e Tainara. Aqui nós temos a programação do nosso primeiro dia de mini curso. O nosso mini curso de aprovação de projeto em prefeitura ele foi dividido em duas partes. E para o dia de hoje nós temos os seguintes tópicos: definição sobre os projetos de prefeitura, contratação do profissional responsável, quais são os documentos necessários dentro do projeto de prefeitura, requerimento do alvará ou licença de construção, e o papel do proprietário e do arquiteto nos projetos de prefeitura. Bom, para dar início ao nosso minicurso, nós traremos algumas definições acerca dos projetos de prefeitura. E a primeira delas é a definição do que é o projeto de prefeitura. O projeto de prefeitura, ele também pode ser chamado de projeto legal, é um conjunto de documentos gráficos onde nós temos todos os parâmetros e as informações de uma construção, e essas informações elas serão apresentadas à prefeitura do município para serem analisadas e posteriormente aprovadas, e assim haver a liberação da construção conforme o Código de Obras e o Plano Diretor da cidade. Aqui nós temos a definição sobre o Plano Diretor. O Plano Diretor é uma lei municipal que ela deve ser elaborada com a participação de toda a sociedade. Nele se organiza o crescimento e o funcionamento do município, e é o projeto do que se quer para o futuro daquela cidade. Ele vai planejar o futuro da cidade, vai ser decidido por todos os habitantes daquela cidade, e ele vale tanto para as áreas urbanas quanto para as áreas rurais. Essa definição de plano diretor nós retiramos do site da Secretaria de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo de Porto Velho. E lá você encontra essa definição do plano diretor. Bom, aqui para dar continuidade, nós utilizaremos para as demais definições o Código de Obras e Edificações de Porto Velho e a NBR 3.532 de 95, que trata da elaboração de projetos de edificações, ênfase nos projetos de arquitetura para as definições que virão a seguir. Acabamos de apresentar a definição do plano diretor, e como nós vimos, os nossos projetos que vão ser analisados e aprovados, eles também usam embasamento do Código de Obras. Então, o Código de Obras e Edificações do município de Porto Velho, ele vai disciplinar no município todos os procedimentos administrativos e executivos, bem como as regras que devem ser obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações, e aplicando-se também às edificações já existentes, inclusive naquelas que são destinadas ao funcionamento de órgãos públicos e tudo mais. Ainda dentro do Código de Obras de Porto Velho, o artigo 2º do Código, ele adota uma série de definições, são 51 incisos, se eu não me engano, das definições que ele adota para melhor compreensão da leitura do Código. Aqui nós separamos 6, as mais pertinentes, que para esse momento vão nos auxiliar nessa parte do mini curso, que são as seguintes. Dentro do artigo 2º, inciso 7, define a RT.
que a RT é a anotação de responsabilidade técnica perante o Conselho Profissional. A RT é aquele documento que vai informar o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, quem é o engenheiro que vai estar responsável por determinada obra. O inciso 18, ele define embargo. Que embargo é um ato administrativo que vai determinar a paralisação daquela obra por alguma razão. O inciso 26, ele define o ABITSE. ABITSE é o atestado de verificação da regularização da obra quando da sua conclusão, correspondendo à autorização da prefeitura para sua ocupação e uso. O inciso 28, ele define licença da obra, que também é um ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de determinada obra. Nós comentamos agorinha no parágrafo único do artigo 13 sobre o acompanhamento do processo administrativo do licenciamento de obras, que o responsável técnico ele pode ser autor, coautor ou ser responsável pela execução. O artigo 14 do Código de Obras, ele nos diz isso, que o profissional que ele está devidamente habilitado e registrado, ele vai poder atuar como autor, coautor e como executante de determinada obra. O parágrafo 1º, ele nos diz quem pode ser autor ou coautor, que para o profissional ele ser considerado autor ou coautor, ele é a pessoa que vai ser responsável pela elaboração dos projetos. Assim, ele vai responder sobre todas as formas, pelos conteúdos das peças gráficas, descritivas, vai responder sobre as especificações e sobre a execuibilidade do projeto. Já para o profissional habilitado em ser considerado executante, segundo o parágrafo 2º do artigo 14 do Código de Obras, será considerado executante o profissional responsável pela direção técnica das obras, desde seu início até sua total conclusão, respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais conforme o projeto aprovado na Prefeitura e em observância às normas correlatadas da ABNT. O inciso 45, ele define a RRT. RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica, também perante o Conselho Profissional. A RRT é o documento que vai comprovar que uma obra de arquitetura ela foi projetada, executada ou vistoriada por algum arquiteto. O inciso 51 define vistoria, que é uma diligência efetuada pela Prefeitura que tem por fim verificar as condições de regularidade de uma construção ou obra. Bom, aqui nós temos a definição de projetos de prefeitura segundo a NBR 13.532, que trata da elaboração de projetos de edificações com ênfase no uso de arquitetura. Dentro dessa NBR tem o item 3.3, que elenca as etapas de um projeto de arquitetura. E essas etapas, elas têm uma sequência indicada, que nós podemos ver na imagem à direita. Nós temos os itens de A a H, que começam desde o levantamento de alguns dados para o projeto de arquitetura, programa de necessidade, estudo de viabilidade, estudo preliminar de arquitetura, anteprojeto de arquitetura ou de pré-execução, e ali no item F ele nos diz do projeto legal de arquitetura. Quando nós vamos dentro da NBR no item que trata de projeto legal de arquitetura, nós temos o item 4.4.7,
e nele quais as referências utilizadas para que ele possa ser considerado um projeto legal de arquitetura segundo a NBR 3.532 de 95. Ele vai, projeto legal, utilizar como referência os documentos que contém. É um anteprojeto de arquitetura com essa sigla. Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas, se necessário, levantamentos topográficos e cadastrais, todas as legislações, leis, decretos, portarias e normas, leis municipais, estaduais e federais que sejam pertinentes para a elaboração, dentre outras normas técnicas que venham a ser utilizadas. Então, para ser considerado um projeto legal de arquitetura segundo a NBR 3.532, nós temos que atender esses tópicos. Deixando de lado um pouco as definições, nós temos agora o segundo item da nossa primeira parte do minicurso de hoje, que fala da contratação do profissional responsável. Então, segundo o Código de Obras de Porto Velho, nós temos o artigo 12, que ele fala que o profissional habilitado é o técnico que está registrado junto ao órgão fiscalizador do exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por aquele órgão. No artigo 13, ele nos diz que é obrigatória a assistência de profissional habilitado na elaboração de projetos, na execução e na implantação de obras, sempre assim que exigir as legislações que são afins ao exercício profissional que aquela pessoa está executando. Ainda dentro do artigo 13, nós temos um parágrafo único que nos diz que o acompanhamento do processo administrativo de licenciamento da obra até a finalização deverá ser exercido exclusivamente por profissional habilitado, autor ou coautor do projeto, o responsável técnico pela execução da obra e pelo proprietário, bem como por qualquer profissional habilitado, desde que ele seja registrado como seu representante legal. Nós comentamos agorinha no parágrafo único do artigo 13 sobre o acompanhamento do processo administrativo do licenciamento de obras, que o responsável técnico ele pode ser autor, coautor ou ser responsável pela execução. O artigo 14 do Código de Obras, ele nos diz isso, que o profissional que ele está devidamente habilitado e registrado, ele vai poder atuar como autor, coautor e como executante de determinada obra. O parágrafo 1º, ele nos diz quem pode ser autor ou coautor, que para o profissional ele ser considerado autor ou coautor, ele é a pessoa que vai ser responsável pela elaboração dos projetos. Assim, ele vai responder sobre todas as formas, pelos conteúdos das peças gráficas, descritivas, vai responder sobre as especificações e sobre a execuibilidade do projeto. Já para o profissional habilitado em ser considerado executante, segundo o parágrafo 2º do artigo 14 do Código de Obras, será considerado executante o profissional responsável pela direção técnica das obras, desde seu início até sua total conclusão, respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais conforme o projeto aprovado na Prefeitura e em observância às normas correlatadas da ABNT. Quais os documentos necessários para aprovação de projeto em Prefeitura?
Os documentos necessários para a aprovação de um projeto em prefeitura vai depender da legislação de cada prefeitura. O primeiro passo para saber sobre essa documentação é ir buscar informações na prefeitura da sua cidade, onde você vai saber os documentos e projetos que são exigidos para que passe pela avaliação. Para saber informações sobre essa documentação, você pode buscar informações dentro do site da prefeitura, caso estiver. Pode também ligar para a prefeitura ou ir diretamente na prefeitura da sua cidade. Sabendo que os documentos e projetos exigidos pela prefeitura vai depender de cada cidade, então agora eu vou listar alguns documentos que são necessários para a aprovação de projeto arquitetônico no município de Porto Velho. Para isso, eu vou entrar no site da Prefeitura de Porto Velho para saber quais são os documentos que serão necessários. Já aqui no site da Prefeitura, os documentos necessários para a aprovação de projeto arquitetônico está presente aqui. O primeiro documento a ser solicitado é o requerimento padrão com declaração totalmente preenchido e assinado. Aqui está o modelo de requerimento padrão, onde está solicitando algumas informações, onde tem que ser preenchido e entregue. Ele está solicitando a inscrição cadastral do imóvel, onde vai informar a zona, o setor, a quadra, o lote e a unidade, os dados do imóvel, onde vai preencher a área construída, se é urbano, se é rural, o protocolo, que neste caso é a aprovação de projeto arquitetônico, vai preencher os dados do requerente, dados do imóvel, como o endereço, onde vai informar o bairro, o número, o município e o estado, que é Rondônia, já está preenchido, os dados do responsável técnico, e vai preencher aqui a declaração. Após ter preenchido e assinado o requerimento padrão, o próximo documento necessário é a certidão negativa de débitos do imóvel, atualizada, o IPTU, conforme o artigo 265 na Lei Complementar de 1999 de 2004, exceto para imóveis em zona rural. Ao entrar no link, aqui pode fazer a emissão da certidão negativa de débitos de tributos imobiliários. Para isso, basta colocar a inscrição imobiliária e após isso fazer o download e imprimir a certidão. Após apresentar a certidão negativa de débitos do imóvel atualizada, o próximo documento é apresentar um dos documentos de comprovação de propriedade do terreno abaixo listado, certidão de inteiro, teor atualizado do lote para áreas escrituradas individualmente, certidão narrativa do lote emitida pela CEMUR para casos em que não há escritura, exceto para casos de condomínio. Observação: nos casos de locação ou concessão de uso deverão ser apresentados, além de documentos acima, os contratos devidamente registrados em cartório. Documentos pessoais do interessado e procurador, caso tenha, pessoa física, cópia do RG e CPF ou a carteira de habilitação profissional. Pessoa jurídica, cópia de contrato social da última alteração e CNPJ. Deve ser apresentado também um arquivo eletrônico em plataforma CARD com extensão DWG dos projetos, salvo em versão 2010 ou anterior, conforme o artigo 19 da Lei Complementar 560 do ano de 2014. O artigo 19, inciso em 3 e 4 da Lei Complementar número 560 de 2014, fala sobre o documento que o interessado deve apresentar ao município para aprovação de projeto arquitetônico. Inciso em 3, um arquivo eletrônico em formato não editável, conforme os incisos de 1 a 4 do artigo 18, um arquivo eletrônico em CARD da planta de implantação. O artigo 18 desta lei fala sobre o que deve constar no mínimo no projeto arquitetônico, que são a planta de situação do terreno
em escala não inferior a 1:2000, com as dimensões e área do lote, indicação do norte, distância a uma rua com denominação oficial ou designação notória, denominação das ruas de acesso e larguras das ruas confinantes. Também fala que deve constar a planta de locação, e aqui está a descrição do que deve ter nela. As planta baixa, cortes e elevações de escala 1:500, e aqui está a descrição do que deve conter neles, e o quadro de áreas indicando a área do terreno e as áreas da construção, com discriminação das áreas cobertas e descobertas, quando existirem, e totalização para cada edificação implantada no terreno. Também deve constar no projeto arquitetônico o memorial descritivo dos revestimentos, devendo estar discriminado justamente com as peças gráficas do projeto. Voltando aqui para os documentos necessários que são para a aprovação de projeto arquitetônico, temos ainda apresentar 3 cópias impressas do projeto arquitetônico, conforme disposto no artigo 18, inciso de 1 a 2 da Lei 560/2014, devidamente assinadas, que eu já falei. Apresentar uma cópia das anotações de responsabilidades técnicas, ART, autenticada pelo CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, autenticada pelo CAL, dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos de arquitetura, elétrico, sanitário, estrutural e hidráulico. Também deve apresentar 3 jogos do projeto de acessibilidade, de acordo com o Decreto Federal 5.296, de dezembro de 2004, inclusive a NBR 9050, exceto para residências unifamiliares, devidamente assinado. Também tem que apresentar uma cópia do memorial descritivo do projeto, devidamente assinado pelo profissional responsável, no anexo 3 desta instrução normativa. Para consultar as taxas de abertura e geração de processo, clique nos links relacionados abaixo. Valores das taxas de processo de abertura e gerar a taxa de abertura de processo. Carregar aqui só para mostrar que os valores de abertura de um processo de projeto arquitetônico. Ao abrir um link, vai mostrar tudo detalhadamente. Só entrar no link. E o outro que é para gerar a taxa de abertura do processo, que vai precisar só inserir a inscrição municipal e enviar. É isso. Observações: todos os projetos, laudos e memoriais devem possuir dados para análise das prescrições urbanísticas. Então, são esses os documentos necessários para a aprovação de um projeto arquitetônico. Documentos para o licenciamento de uma obra. Licenciamento de uma obra é um ato administrativo que concede licença e prazo para o início e término de uma obra. Para a obtenção de licença de uma obra, o interessado apresentará à Prefeitura os seguintes documentos, além dos estabelecidos em regulamento. Para edificações não qualificadas como de impacto ambiental, de trânsito ou de eficiência, vai apresentar um requerimento, 3 cópias do projeto arquitetônico, título de propriedade ou comprovante de posse do imóvel junto ao cadastro municipal, RRT ou ART dos autores de todos os projetos e do executante devidamente registrados, e a certidão negativa de débitos do lote. Esses são os documentos exigidos da Prefeitura de Porto Velho, de acordo com o Código de Obras e Edificações, Lei Complementar número 560, de 23 de dezembro de 2014. Para as edificações qualificadas como de impacto ambiental, de trânsito ou de vizinhança, os documentos necessários são o requerimento, 3 cópias do projeto arquitetônico, título de propriedade ou comprovante de posse do imóvel junto ao cadastro municipal, RRT ou ART dos autores de todos os projetos e do executante devidamente registrado, licença ambiental de instalação, quando for o caso,
licença do órgão competente para a aferição do impacto sobre o trânsito, quando for o caso, relatório de impactos de eficiência aprovado pelo município, quando for o caso, certidão negativa de débitos do lote. Parágrafo único. O requerimento solicitando o licenciamento da construção mencionará o nome do proprietário, endereço completo e características gerais da obra, número da inscrição imobiliária municipal do terreno e CPF ou CNPJ do proprietário, e será assinado pelo proprietário ou seu representante legal. De acordo com o artigo 26 do Código de Obras, o licenciamento para o início da construção será válido pelo prazo de 1 ano. Concluído este prazo e não tendo iniciado a construção, o licenciamento perderá sua validade. Iniciada a obra, a licença será válida por 2 anos, admitida a renovação pelo mesmo prazo até o limite de 6 anos. Caracteriza uma obra iniciada ou obra nova aquela que é aprovada pela autoridade licenciadora do Poder Executivo Municipal, de acordo com o regime urbanístico estabelecido pelo Plano Diretor Municipal, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e o presente Código de Obras. Tem iniciado o serviço de locação da obra, nos casos de construção e ampliação de edificação e loteamento e do início da remoção de qualquer elemento construtivo no caso de reforma ou demolição. Continuação aqui no item 7, a obtenção aqui das certidões negativas, né, junto aos débitos ali, junto ao município, né, é necessário que na hora que for realizar essa construção, é lógico, esse terreno que seja adquirido, ou a própria construção, ela tem ali, é necessário estar com os débitos em dias, né. Aqui no item 8, nós temos aí a presença do memorial descritivo da construção, né? Que é nada mais, nada menos que o detalhamento ali de todas as técnicas, né? de construtivas e a relação ali de todos os materiais que foram utilizados no projeto, né? Aqui no item 9, nós temos aí as pranchas do projeto, de acordo com os padrões da própria prefeitura, né? Aqui já nos itens 10, 11 e 12, a gente tem ali os dados de toda a equipe técnica, né? Desde o responsável técnico do projeto, o número das RRTs, das ARTs, o número do registro do profissional no conselho, é isso? O número de inscrição municipal do profissional no próprio município, que é importante ter também, e a própria identificação do responsável pela execução, né? Isso aqui é necessário também, já para a gente dar um bom andamento aqui, já para as conclusões aí, já dessa próxima etapa também, né? Como eu já tinha citado lá no início, estou mostrando para vocês aqui agora o modelo do requerimento aqui de várias solicitações aqui, como por exemplo licença de obras, de habites, licença de demolição, licença de reforma e ampliação, né? Aprovação de projeto arquitetônico, renovação de licença de obras. Então aqui é um modelo do nosso requerimento aqui para o nosso município de Porto Velho, né? Como eu já havia citado para vocês aqui, ó, onde nós temos todos aqueles dados que eu mostrei para vocês agora há pouco, referente à zona, setor, quadra, lote, né? A própria identificação aqui do imóvel, é isso? Nós temos aqui também os dados do requerente, no caso o proprietário, que vai fazer essa solicitação, né? O próprio endereço físico do imóvel aqui, né? Os dados do responsável técnico, né? Alguns termos aqui que são as declarações aqui, referente aos prazos, mas algumas normas específicas aqui da nossa legislação, né? E aqui, no final, aqui o fechamento,
onde nós temos a data aqui e a assinatura do representante legal, do próprio responsável, né? Esse aqui é o modelo do requerimento aqui do nosso município de Porto Velho. Bem, após conhecermos aí o modelo do nosso requerimento aqui de solicitação de alvará de construção, né? Aliás, são várias opções que ele demonstra aí, como vocês perceberam no nosso slide anterior, mas agora aqui já para a gente finalizar essa parte de requerimento de alvará de construção ou de execução, ele traz para a gente o seguinte, por ser um documento municipal, o valor desse alvará, ele diferencia de uma cidade para outra, né? E, em outras palavras, o município ele pode conceder benefícios e taxas mais baratas quando se deseja realizar ali novos empreendimentos, né? De um modo geral, pessoal, aqui, com relação aos valores, ele pode variar de 100 até 500 reais, como ele relatou aqui, para as MEIs, né, e pequenas empresas. E esse valor ele pode aumentar de acordo com o tamanho do empreendimento, é claro, e a sua área, né? Até porque aqui para o nosso município de Porto Velho, uma UPF, que é a Unidade Padrão Fiscal, que é taxada, ela já está em torno de R$80, né? E assim eu concluo aqui já a parte de alvará de construção. Vamos dar sequência às apresentações, né? Eu vou falar para vocês agora um pouco sobre o alvará de construção, também conhecido como licença de construção, apesar de que muitas pessoas nem sabem o que significa e nem a importância de se obter o alvará de construção, que nada mais é do que um documento emitido pela prefeitura, né? Atestando que o projeto de construção, reforma ou demolição, se for o caso, ele está atendendo à legislação vigente, né? E que ali existe também um responsável técnico pela execução de determinada obra, né? E o alvará, pessoal, o alvará de construção, ele existe uma certa variância aí, de acordo com a localização, né? Em cada cidade ali é trabalhado de uma certa forma. Tem cidade ali que chama alvará de execução, licença de construção ou demolição, se for o caso, né? E mostra para a gente aqui que o alvará de construção, né? Ele é o garantidor de que a obra ela foi aprovada pelas autoridades municipais, né? Quanto às questões de urbanísticas, legais, a definição de prazo, quem será o responsável por construir determinada construção, reforma, ampliação, não é isso? Lembrando também que respeitada aí as questões de segurança, de saúde, de respeito ao meio ambiente, tudo isso já faz parte ali da temática que envolve ali a definição da licença de construção, também conhecido como alvará de execução. Bom, agora eu vou fazer um rápido comentário aqui referente aos tipos de alvará, né? Os tipos de alvará, o primeiro que eu quero já destacar um pouco aqui com relação à própria definição dele é o alvará de aprovação, né? Antes do alvará de execução, é necessário ser emitido ali o alvará de aprovação, né? Que será aquele documento expedido com a finalidade de licenciar um projeto na área da construção civil, né? Ao se construir, ao se reformar ou requalificar um empreendimento, é obrigatório solicitar o alvará de aprovação do projeto junto à autoridade municipal, no caso a prefeitura, né? Na sequência, eu tenho ali também o alvará de execução, que eu já até fiz um rápido comentário aqui, já bem nos slides iniciais, que é lógico, após a prefeitura dar autorização
para que o projeto seja colocado em prática, é o momento de se pedir o alvará de execução, né? Como ele próprio já define para a gente, o alvará de execução já vai ali tratar o início da obra, né? A própria execução em si. E é necessário também a gente ressaltar aí o papel do município. Afinal, é ele que vai emitir, né? E assinar o alvará, né? Para a partir daí ocorrer ali todos os trâmites legais, né? Com relação às exigências, às dispensas, ao caso se tiver isenção de taxa, tudo de acordo com a legislação municipal. Ok, agora vamos trabalhar aqui com a definição do alvará de construção, já de uma forma mais específica aqui já para a nossa área. No primeiro momento ali eu trouxe algumas informações já bem intuitivas, que vem a ser ali um alvará, uma licença, mas agora a gente já vai fazer uma aplicação já mais voltada à nossa área, né? E aqui, pessoal, o alvará de construção, ele é aquele documento que ele autoriza o requerente a executar obras e serviços de construção, né? E, digamos assim, de forma obrigatória, no momento que será realizada ali construções, ampliações, demolições, reformas, movimentação de terra e construção também de muro de arrimo, certo? Também é necessário a gente destacar que em toda construção, o alvará de construção ele deve ficar em local de fácil acesso, local de específico na própria obra, para que quando os órgãos fiscalizadores forem realizar a fiscalização, já ter esse material ali de pronto para ser analisado e demonstrar uma certa regularidade, né? Que seja da construção, que seja até para a própria vizinhança do entorno, né? E eu trouxe também aqui para facilitar um exemplo aqui de um alvará de construção lá da Prefeitura de João Pessoa, onde a gente tem ali a construção de um prédio, né, com 3 pavimentos, mais uma área de cobertura, construção de caixa d'água, né? E construção também ali de uma piscina, e algumas informações aqui que eu vou detalhar para vocês já nos próximos slides aqui, já para que fique de forma mais espontânea o entendimento de todos. Bom, agora a gente vai fazer um rápido comentário aqui referente a toda a documentação, né, necessária para fazer essa aprovação de projeto junto à administração municipal, né? Olha lá, o primeiro deles, é lógico, é o endereço completo do imóvel, né? O segundo dele ali é a matrícula do imóvel, o terceiro, o número do lote, o quarto, nós temos aí a xerox da escritura, né? O quinto aqui é xerox do IPTU, com as dimensões do lote, né? Necessário a gente verificar também ali tanto as dimensões quanto a área do próprio lote. Registro no INSS ou declaração de isenção, que é lógico, vai uma certa variação de acordo com o público, né? De acordo com a solicitação de cada requerente, né? Aqui documentações bem específicas. Olá a todos, eu me chamo Flávia e vou dar continuidade ao nosso mini curso. Vou falar um pouco sobre o papel tanto do proprietário da obra, do terreno, quanto do profissional contratado responsável pela obra, no processo de aprovação de projeto na prefeitura. Quando alguém que deseja construir ou reformar uma casa ou edifício contrata um profissional, seja ele um engenheiro ou arquiteto, para a elaboração de um projeto, essa pessoa, o cliente, precisa estar ciente de seu papel durante todo o processo para aprovação de projeto de prefeitura. Geralmente, as obrigações legais e o papel de cada uma das partes
deve estar estabelecida em um contrato de prestação de serviço. Todo projeto deve ter um profissional responsável, devidamente registrado no Conselho de Engenharia ou no Conselho de Arquitetura, que represente o projeto na prefeitura. Isso é obrigatório, necessariamente precisa de alguém que responda pelo projeto. A lista de obrigações é relativamente curta, porém é muito importante que todas as partes estejam cientes de suas responsabilidades legais. Isso pode evitar atrasos no processo de aprovação, já que só com todos os documentos certos em mãos, o profissional pode dar continuidade ao processo. Começando pelas obrigações do proprietário, vemos que cabe ao proprietário fornecer ao profissional a documentação de propriedade do lote. Além das informações que o cliente deseja, ele também precisa conceder toda a documentação necessária para que o engenheiro ou arquiteto possa progredir no desenvolvimento do seu trabalho. Alguns documentos pedidos são a matrícula de registro de imóvel do lote, certidões negativas de débito municipais, comprovante de rede de registro de esgoto, caso houver, certidão de numeração da residência na rua, documentos pessoais e assinaturas de documentos sempre solicitados. Coisas que já foram tratadas anteriormente no nosso minicurso. E também deve fornecer a planta topográfica do lote, elaborada por um profissional da área, um topógrafo. E a planta em questão deve estar em concordância com as informações contidas na matrícula de registro de imóveis. Caso contrário, o início dos trabalhos fica comprometida, pode ocorrer que sua edificação seja implantada errada, pode haver invasão na área do vizinho e até uma movimentação desnecessária de terra. Em levantamento topográfico, a planta deve possuir o perímetro da propriedade com suas respectivas distâncias e mudanças de ângulo, os confrontes e suas respectivas localizações, quer que estejam pessoas, estradas ou demais elementos naturais ou artificiais. Também deve constar a orientação e a projeção cartográfica. Essa é uma peça essencial para informar os detalhes do projeto. Também é obrigação do proprietário arcar com as taxas municipais e as penalizações. As despesas com taxas municipais, como emolumentos e ISS, Imposto sobre Serviço e outras taxas, quando porventura solicitadas pela prefeitura, são de responsabilidade do proprietário e ele deve arcar com essas despesas. O profissional deve registrar, através de fotocópias, todo o material das despesas para que possa esclarecer ao seu cliente quais foram os gastos extras com o qual ele teve que arcar. E caso as regras impostas pela prefeitura forem quebradas, o proprietário deve arcar também com as penalizações. Modificação do projeto no decorrer da obra ou problemas no canteiro que não atendem às orientações sugeridas pelas normas são exemplos do que pode gerar uma multa. A recorrência pode ocasionar em embargo de obra. Agora vamos tratar das obrigações do profissional responsável pelo projeto. O engenheiro ou arquiteto contratado é responsável pelo desenvolvimento do projeto, como já é de se esperar. O profissional deve ter conhecimento das leis e códigos de obra do município e aplicá-las corretamente no desenvolvimento do projeto. Também é responsabilidade do profissional as tramitações de projeto. O profissional deve se atentar aos prazos de tramitação de processo, buscar informações sobre o procedimento para aprovação e fazer o possível para atendê-los em prazo hábil. Também é responsabilidade do profissional entregar o projeto aprovado e os alvarás ao cliente, quando acabar o processo de aprovação. Documentações geradas pelo processo. É responsabilidade do profissional fornecer ao proprietário cópias de todo o material obtido na prefeitura e de todo o material produzido pelo profissional, garantindo que
cliente esteja sempre ciente do que está acontecendo e dos trâmites adotados pelo profissional. Quanto às alterações do projeto, o proprietário terá uma conversa com o profissional o qual ele contratou, onde o cliente informa seus gostos, preferências e necessidades quando se trata de sua construção, e caberá ao profissional elaborar o anteprojeto antes do projeto de prefeitura. Quando o proprietário finalmente estiver satisfeito com o resultado final do projeto, esse já não poderá mais sofrer qualquer alteração, sem que haja um aumento adicional do contrato, principalmente se o projeto já tiver sido protocolado na prefeitura. Nesse caso, o projeto só sofrerá alterações caso os profissionais da prefeitura encontrarem alguma coisa que esteja fora dos padrões. Então, eles solicitarão uma mudança para algo que se adeque à lei. E por último, das obrigações do profissional de obra, temos a identificação da obra. É dever do profissional providenciar a placa de identificação para o local de obra. Essa placa servirá como identificação do profissional responsável pela obra e dos documentos expedidos pela prefeitura. As placas de obra são importantes porque mostram aos fiscais de rua e à sociedade que a obra realizada possui responsáveis técnicos e profissionais legalmente habilitados e que a obra está regularizada. Elas são obrigadas para qualquer tipo de obra, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal nº 5.194/66, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Veja o que o artigo 16 diz. Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Caso a obra não tenha essa identificação, ela poderá ser atuada nos termos das leis municipais. As placas de identificação dos responsáveis técnicos deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: o nome do profissional, o título profissional, o número de registro no CREA, atividades pelos quais é responsável o técnico, o nome da empresa que representa, caso houver, número da ART correspondente e dados para contato. Há também aquelas que contêm a ilustração da construção futura, assim como o nome do proprietário. Pode ser feita de qualquer dimensão, desde que tenha visibilidade e legibilidade. A placa deve estar em local de fácil visualização, do lado da via pública, de preferência posta de forma que esteja fora do alcance de terceiros que possam, porventura, remover a placa sem autorização. Além da placa, é bom ter em mãos cópias do projeto e alvarás caso receba visita de fiscais da prefeitura em suas vistorias de rotina. Agora, quanto à responsabilidade civil. A responsabilidade civil em caso de acidentes durante a obra ou após o seu término é de igual responsabilidade do proprietário e do profissional contratado, e ambos devem se apresentar e apresentar todos os documentos oficiais, licenças com alvará para que se possa apurar as causas do ocorrido e o responsável seja punido. Responsabilidade civil do proprietário. O empregador é responsável por manter a segurança de seus funcionários e de terceiros envolvidos direta ou indiretamente no empreendimento. O principal fundamento sustentado pelos juristas a justificar a aplicação da responsabilidade objetiva é o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparo ou dano independente de culpa nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por natureza, riscos para os direitos de outrem. Sendo assim, é responsabilidade do proprietário da obra indenizar o ofendido. No que diz respeito à responsabilidade do profissional, a previsão expressa do Código Civil acerca da responsabilidade pós-contratual do engenheiro, que prevê o seguinte: o artigo 118 do referente Código.
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Dessa forma, deixa claro que o engenheiro fica vinculado à obra que realizou pelo prazo de mais 5 anos após sua conclusão. Se eventual acidente ou falha na obra ocorrer e ficar provado que o erro decorreu diretamente da atuação do engenheiro, esse se responsabiliza civilmente pelo ocorrido após a extinção do contrato. Bom, e para finalizar o nosso primeiro dia de mini curso, aqui nós trouxemos as nossas referências utilizadas. E aqui fica o nosso contato, falar comigo ou com a Gabriele, nos enviar e-mail ou mensagem. Eu agradeço a todos que acompanharam essa primeira parte. Eu espero que vocês assistam a segunda também. Então, qualquer dúvida, sugestão, vocês também podem comentar aqui embaixo, aqui embaixo nos comentários mesmo do YouTube, ou se preferirem entrar em contato com uma de nós duas, certo? Então é isso, obrigada e até a parte 2.